Aê! Nosso terceiro dia na Mongólia e chegamos em Kharkhorin, ou Kharkhorin como a gente escreve. A antiga capital do Império Mongol. Sim, o O poderoso, império mais incrível extenso do mundo. Império de Gengis Khan. E pelo que lemos, essa cidade ela foi fundada pelo menos, já devia existir um vilarejo aqui, algo do tipo, né? Mas a cidade é considerada a fundação dela 1235, pelo filho direto do Gengis Khan, ou Goda Khan, algo assim, não sei como pronuncia o nome dele. Tem várias formas de pronunciar, pelo que parece. E ali ele fez essa cidade justamente para ser a sede do grande império. E justamente durante todo o governo dele e do Kublai Khan, que vai se tornar o imperador da China, para conquistar a China em 1271, a gente está vindo lá, né? De Pequim, de toda essa região, todos os combates entre os chineses sediados em Nanquim e o Império Mongol, né, que vai tomar o trono da China, que vai sediar a capital em Pequim, mas vai ser a capital da China, porque o Império Mongol continua sendo governado desde aqui de Kharkhorin. E cá estamos. E é muito louca essa combinação, né? Uma viagem que agora dessa vez, se da fronteira até o Ulaanbaatar a paisagem não mudava muito, né? Era bem plano. Tô vendo gelo lá em cima, ó. Sim. Meu Deus. Meu Deus. Passamos pela capital da Mongólia, Ulaanbaatar. Sim. E é a capital mais fria do mundo. Sim. Incrível, né? Mais que Moscou, né? Mais que Moscou. Mais que a Finlândia, essas coisas, que doideira. Mas é isso. Ficamos 2 dias em Ulaanbaatar, 2 noites, né? Super bem recebidos pelos nossos amigos Jest e Yanfu, um casal maravilhoso que são originais de Darhan, que é a segunda cidade mais populosa, com o quê? 86 mil pessoas? Da Mongólia. É um país muito pequeno, acabou de sair da China, gente. Só Xangai tem 10 vezes a população da Mongólia inteira, né? Fomos recebidos super bem, conseguiram colocar a gente num ônibus contra todos os prognósticos. Achou que a gente não ia conseguir chegar aqui hoje, mas eles conseguiram achar um ônibus pra gente. Foram 6 horas de viagem, tranquilaço o ônibus. E dessa vez a paisagem mudou bastante. Teve as planícies, né? Muitos cavalos, muitas ovelhas, muitas cabras no caminho. Os cavalos com os cabelos louros, platinados, bem bonitos. Só que aí começou a ter montanhas de ambos os lados da estrada, a uma certa distância assim, e passamos por um lugar que é um parque nacional, que Tercerhai, acho que é Ersen Tercerhai. Acho que Tercerhai é o nome que eles dão para parque nacional. E Ersen é esse famoso, que pelo que parece, pelos nomes, como constam as coisas, é o que o pessoal faz muitas vezes quando tem poucos dias e vai só até o Ulaanbaatar e contrata um tour para visitar o mini Gobi, né? Porque o grande deserto de Gobi ele fica mais ao sul. A gente está no deserto de Gobi oficialmente, mas a gente está numa parte de pradarias, então tem uma certa vegetação. Não é aquele deserto completamente verde, seco, né? Mas o deserto é isso, ele é multifacetado, né? Nessa parte ele tem certa vegetação e tem inclusive algumas partes com água que a gente passou, com pequenos riachos. Que da maior parte são temporários. Os riachos, os lagos, os rios, a maior parte são temporários. Você tem 2 grandes rios que não são temporários, mas a outra maior parte é. E esses rios e esses lagos começam a aparecer no verão, com derretimento do gelo, né? E tem sido um grande problema as mudanças climáticas na Mongólia, porque isso afeta muito o gelo permanente. Tem muito gelo permanente derretendo e isso afeta também os criadores de renas na parte do gelo permanente e tudo mais, porque fica muito mais difícil você ter um controle de acesso à água. Sim. E o que eu li também é que eu acho, pelo menos, eu não sei qual região especificamente, mas tem tido muito mais chuva com o aquecimento global. E isso também gera alguns problemas para eles. Chuvas meio descontroladas, assim, em certas épocas do ano. Porque aqui, Esse é um rio seco, por exemplo. Aqui é frio e tudo mais, mas a cultura está adaptada a isso, né? Sim. A forma como você vai se alimentar, produzir seus alimentos.
se organizar ao longo do ano. E é isso, a gente tá aqui, hoje é dia 21 de maio, então a gente tá no meio da primavera, né? Olha aquele cão peludo. Gente, ele é muito grande. É isso. Vamos achar agora o nosso caminho em direção a Silver Tree Guest House, que é a hospedagem que a Agatha, essa moça polonesa, vai receber a gente hoje, e ver o que o universo nos prepara nos próximos dias. Amanhã a gente vai dar um rolê aqui pela cidade para conhecer. E cá estamos na nossa casinha pelos 2 dias que ficaremos aqui em Harrorin. É o que eles chamam de gers, né? Em inglês yurts, que é essa estrutura de madeira coberta com pelo de quê? Com couro de ovelha? Não sei. Acho que não lembro se é de ovelha, não sei se varia de um lugar para o outro, mas é couro de animal que reveste essa estrutura de madeira e deixa ela quentinha. Aí tem um tetinho de vidro aqui em cima, com um buraco, caso chova ou neve, vai molhar tudo. Talvez possa puxar isso aí. Ah, é verdade. Entendeu? Entendi. Acho que vale perguntar. Tem nossa mesinha. Ela deixou aqui um aquecedor com a gente, de origem chinesa, falando isso para ter cuidado, para não exagerar. Tem uma saída de luz ali. Uma saída de luz. Que aqui é luxo, né? O Gears, de verdade, ele tem tempo limitado de energia elétrica, né? Uhum. Aí, geralmente as pessoas deixam para a noite, que fica mais frio, você usa um aquecedor. Sim. É isso. Essa aqui é uma pequena. Tem algumas são gigantes para famílias inteiras. Com Sim. fogão, com tudo dentro. A casa tradicional. Aqui ela é só um quartinho porque ela transformou em uma hospedagem, né? Então a gente tem essa casa lá dentro que tem a cozinha, tem o banheiro, o toalete, né? Não tem chuveiro. Aqui, ó. Como se toma banho na Mongólia. Shampoo seco, fitoervas. Não tô recebendo patrocínio. Mas é ótimo, ó. Naturalzinho, pá. Esse eu trouxe lá do Brasil. O bichinho tá meio calejado, mas validade pra sempre. Pra sempre? Pra sempre não, né, meu amor? Mas a validade é 2027. Eu comprei esse em 2024. Caramba. Né, ó. Shampoozinho seco. Lenços umedecidos. Entendeu? Aí você compra um pro rosto, que você sabe que é levinho para as partes também, seguro. E é assim, porque aqui para você tomar banho, você tem que ir para um banheiro público e não é barato, né? Para nós dois tomarmos um banho, são R$20 por dia. É tipo 1/4 que a gente tem para gastar por dia. É verdade. Então a gente vai ficar uns 2 dias sem tomar banho, tomar um banho, quem Pra ir sabe? embora. Embora com dignidade. Bom dia, bom dia. Mostrar aqui rapidamente a casinha que a gente está ficando na cidade de Harrorin, antiga capital do Império Mongol, que um dia já foi uma grande cidade cosmopolita gigantesca e hoje em dia virou um pequeno vilarejo de praticamente 80 mil pessoas. Esse aqui é o terreno da casa do Tamir, que é mongol aqui da região, um calígrafo muito importante aqui na região, e a Agatha, que é polonesa, e eles estão casados já há mais de 5 anos, tem um filhotezinho de 4 anos de idade, o Victor. Essa aqui é a casa onde eles moram e recebem também alguns voluntários, como a gente, em troca de alguns trabalhos. Aqui são a Sara e o Enki, um casal mongoliano que trabalha com ele. Estão preparando os feltros para cobrir os yurts, o novo yurt que tem ali no quintal. Aqui é a salinha de uso comum, tem uma biblioteca. Super gente boa, eles não falam uma palavra de inglês, mas a gente consegue se comunicar. Oi, essa aqui é minha gatinha. O nosso banheirinho compartilhado, tem toalete, mas o chuveiro não está funcionando, então a gente tem que usar o chuveiro do banheiro público que tem ali em frente. E aqui o quintal onde ficam os yurts, que são alugados na temporada de verão, que vai começar daqui a pouco. Eles estão produzindo aquele feltro para poder colocar nesse novo yurt que está sendo construído. No momento tem só 3, achei que seriam mais, né? Para hospedagem, acho que é algo que está ainda
sendo feito aos poucos. Ó, aqui as caminhas que vão entrar. E olha só, isso aqui é tipo um quarto coletivo, ó. Vou colocar acho que 5 camas. Estão ainda terminando de fabricar. Aquele feltro vem aqui pro chão, olha que bonito, lindo, né? E esse é o que a gente está ficando. E é isso. E agora vamos caminhar 1 km até o centro de caligrafia, que é onde a gente está fazendo o nosso voluntariado. Cavalos de hoje percorrendo as estepes em frente do templo, do maior e mais antigo templo das terras da Mongólia. Escritório de trabalho, voluntariado. Olha só que lindo esse escritório. Nossa, bem. Se deu bem. Olha só o escritório dela. Que chique. No meio da Mongólia. Ó. Que é isso, hein? E o que você está fazendo no seu trabalho voluntariado? Eu estou aqui criando um arquivo do Centro de Caligrafia para tentar ajudar a organizar o acervo aqui do museu. Muito bem. Ai, que lindo. É uma demanda daqui, tem muita informação produzida, documentos, mas está desorganizado e eu estou tentando dar uma ajuda com isso. A partir do que eu aprendi, a partir do que eu sei.
tarde. Hoje é dia 24 de maio de 2025. Estamos aqui quase completando 10 meses de aventura. Estamos no momento na cidade de Hahurim. Vamos dar uma volta aqui para ver como é que é a cidade de Hahurim. Lá embaixo, ó. Eu diria que essa é a segunda cidade, né? Que é a segunda cidade mais importante da Mongólia. A mais importante, obviamente, é a capital, Ulaanbaatar. Mas essa aqui é a antiga capital do Império Mongol. Sim. Essa cidade que parece um pequeno vilarejo, olhando aqui de cima, e lá de baixo parece mais ainda um pequeno vilarejo. Quase não tem comércio, casinhas baixas, um ou outro prédio, que mais repartição pública e uns hotéis. Ali embaixo, aquele círculo de pedras, na verdade, é uma muralha com estupas budistas, porque ali é o templo mais antigo e o maior templo do budismo tibetano aqui da Mongólia, de 1585. E logo ao lado, um pouquinho mais para a esquerda, vai ter o museu de Karakorum, né? Que é o antigo nome aqui da cidade, e as fundações do antigo Palácio Real de ninguém mais, de ninguém menos que ele. O cara mais famoso da Mongólia. Os cães mongóis. Na verdade, essa cidade ela foi fundada em 1235 por Ojedai Khan, Ojeidei Khan, Ogeida Khan. Tem várias formas de falar o nome dele, de escrever, a gente não tem como saber, a gente não fala essa língua. Mas ele foi simplesmente o filho do poderoso, do mais famoso imperador de todos os tempos, Gengis Khan, né? Que controlou, foi o senhor do território mais extenso, do império mais extenso que já existiu documentado na face da Terra. Essa cidade ela foi fundada em 1235 sob ordens do Gengis Khan, que falou em 1220 que ele queria a capital aqui, que a gente está à beira do Vale Orkhon, que é o rio Orkhon que passa lá no fundo, e que foi essa região a sede de muitos diferentes impérios que existiram antes do grande Império Mongol que a gente conhece tanto. Diz a lenda que aqui Marco Polo foi o embaixador do grande Khan, né? É verdade. Então aqui se passam vários momentos da história do Marco Polo, né? Narradas no livro. E apesar de parecer pequena e muito inóspita, aqui tem uma importância histórica muito grande. Inclusive você tem diversas escavações arqueológicas e você tem aqui um sítio tombado pela Unesco, inclusive, né? Sim. Que mostra a importância mesmo do lugar. Sim. Essa cidade está a 6 horas de distância de carro ou de ônibus de Ulaanbaatar, a capital, onde vive praticamente metade da população da Mongólia, né? A Mongólia tem atualmente cerca de 3,5 milhões de habitantes. 1,5 milhão mora em Ulaanbaatar, que é a cidade que a gente chegou. E a nossa segunda cidade é essa, nosso 5º dia aqui no país. E realmente é uma diferença brutal com a intensidade de vida que a gente teve desde o Vietnã, eu diria. Que o Camboja a gente conseguiu, Laos e Camboja a gente alternou grandes cidades com cidades menores, com zonas rurais, com vilarejos periféricos, né? Eu tô conseguindo ouvir minha voz interior novamente. Olha só, Que é verdade. coisa, né? É porque era tanta coisa, era tanta informação. Depois que a gente entrou no Vietnã, era só cidade grande, e turismo, e muita gente, e muita moto. É muita informação. E muita informação. Muita informação, a gente não conseguiu quase muita nenhum luz momento. Também, né? Muita luz. Muitos estímulos. Aí, né, achou que tava difícil. E quando chegou na China, meus amigos, tirando a travessia que a gente fez da Garganta do Tigre, sim, lá na província de Yunnan, nossa primeira província que a gente visitou na China, tirando aquilo e as montanhas Kangshan na cidade de Dali, que foram os 2 parques nacionais que a gente visitou, é muita gente, muito caos, os trens sempre lotados, todos os lugares cheios. Parece, a impressão que dá é que o chinês não trabalha, ele só viaja. Corre celular, né? Porque é tudo no aplicativo. Tudo no aplicativo, você tá aqui o tempo todo aqui, ó, tela, frente, tela, frente, tela, frente. E toda a cidade muito cheia, uma cidade pequena na China, tem menorzinha que a gente foi, tem 300 mil habitantes. Se o seu celular descarrega, acabou a sua vida. Deu calote no metrô porque não tinha celular. E aí, coisas. De repente, a gente cruza até o fim foi assim, né? Sim. Quando a gente chegou ali na cidade de fronteira para atravessar, que a gente atravessou a fronteira, de repente, tudo virou um grande campo.
Um grande camping a céu aberto. Não tem. Não, é incomum você ver cercas. Os carros podem andar para todo lado. Você tem, né, vida selvagem, cavalos selvagens, animais soltos. As ofertas são menores, né? De alimentos, de produtos, de lojas. As lojas parecem que não estão fazendo nem questão que você entre, assim. Você não sabe, você passa em frente, você não sabe o que é uma loja. A gente tentou ir no mercado ontem, tava aceso, mas não tinha uma porta, assim, uma coisa aberta, tipo, venham comprar. Não, aí você tem que abrir uma porta, abrir uma segunda porta. Porque aí faz sim. frio, então, né, os estabelecimentos são fechados. É um deserto, né? Quase não se vê moto, né? Você vê muito mais cavalo do que moto. E você não ouve som mais de buzina, era a nossa trilha sonora, né? Era nossa trilha sonora. Acabou. É incrível. E é isso. As fronteiras, elas existem, sim. Existem. E aqui, praticamente todo o caminho que a gente fez são essas planícies, são planaltos, na verdade, que a gente está a mais de 1000 metros de altitude. Mas agora, de Ulaanbaatar para cá, a gente começou a ver um pouco mais cadeias de montanhas, a gente vai ver mais para frente outras, a gente vai visitar alguns lagos, né? E a gente pensa, nossa, né? A cidade é tão pequena, tem o quê? 80 mil habitantes aqui? Uns 80 mil habitantes, nem é tão pequena assim, mas para os padrões dos países que a gente estava visitando agora há pouco, é pequena, né? É porque a gente imaginava, né, uma antiga capital de império, depois de viajar, não qualquer império, do grande império mongol. Então na minha cabeça a gente ia chegar aqui e já ia ser aquela sucessão de áreas cênicas que tinha na China, né? Um monte de chinês vendendo um monte de coisa, um monte de comércio, Tem ninguém disso, vendendo daquilo. nada. Não tem nada, é tranquilo, uma cidadezinha pacata, tem as escolinhas, tem um postinho de saúde, tem campinho de futebol, cesta de basquete. Agora, uma coisa que nós notamos de diferente também, né? Estamos só há 5 dias na Mongólia, mas é tudo muito intenso. É que aparentemente os mongolianos gostam de beber, né? Muita cachaça Mais não, do que muita os vodka. chineses, né? É, acho que sim. Vodka, mas cervejas também. Cerveja, todo mundo anda aí vodka. no mercado saindo com pão e cerveja. Sim. Eles gostam muito de comer carne, vodka, leite, bastante, né? E é isso, fazem bastante churrasco, pelo que parece. Mas é isso, aí depois a gente foi ver, nossa, imagina, né? A gente pensa que é uma cidade decadente, alguma coisa, né? Que foi diminuindo com o tempo, por conta da perda do colapso que teve o Império. Ela perdeu a sua importância já durante o Império, quando Kublai Khan, né? Que é quem o Marco Polo se tornou o embaixador. Quando ele conquista finalmente Pequim, né? Conquista a China em 1871, ele vai transferir a capital daqui para Dido, esqueci o nome lá, que eles davam, Dida, era algum nome assim, da capital, que é a Beijing, de hoje em dia, Pequim. Então, desde então, a cidade vai perdendo seu poder, e em 1380 ela é destruída pelos chineses, que vão derrubar a dinastia Yuan, fundada por Kublai Khan. Vão vir até aqui arrasar tudo, matar todo mundo, chacinar, acabar, destruir as muralhas, destruir os palácios, os templos e tudo. E desde então a cidade se tornou pequena. Só que não, meus amigos. Porque essa cidade, de acordo com os registros históricos, lá no seu apogeu, nos anos 1250, ela tinha apenas entre 10 mil e 15 mil pessoas. Isso não é nada perto de uma cidade chinesa da época. Nada, né? Devia ser tipo uma Brasília, um centro político só. Não devia ser uma... Dizem que era uma cidade cosmopolita. Então grande parte desses 10, 15 mil moradores, eles eram chineses, franceses, alemães, suíços, árabes, judeus, de vários povos diferentes. Então era uma população muito pequena, convenhamos, né? Acho que a Mongólia sempre teve uma população muito pequena. E é isso. Estamos aqui, vamos ficar por mais 2 dias. Estamos participando de um trabalho voluntário num centro de caligrafia, que a gente vai mostrar no momento oportuno. Andando pelas estepes da Mongólia. Tudo pra lá, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, tudo verde. Tudo verde. E cada vez vai ficar mais, né? Com o verão chegando, ao que parece. É verdade. Não tem mais nenhuma plantação de arroz. Olha, eu não sabia. Eu tô achando até esse deserto bem chuvoso, hein? Sim. A gente já viu várias chuvas acontecendo, né? É. E é o que tem todo mundo falado pra gente aqui, né? Que é, pelo menos a região, essa região da Mongólia,
que é mais aberta assim, o tempo é completamente imprevisível. A gente chegou num dia de calor, no dia seguinte estava um friaca, mas 3 dias antes estava nevando. E aí aqui hoje está um sol, finalmente abriu, porque a gente estava nublado. Só que aí tem chuva para lá, tem chuva para outro lado. E aí o Tamir, que é o... Várias chuvas acontecendo, né? Tem várias no entorno. Aí o Tamir, que é o chefe lá do centro de caligrafia, o calígrafo, né? Do centro. Ele tava falando hoje, não, aqui na Mongólia a gente não tem que pensar, a gente tem que fazer. Então você deixa tudo preparado para qualquer possibilidade de mudança de tempo. Você não tem que ficar pensando, será que vai chover? Que eu perguntei para ele, você acha que vai chover? Ele falou, eu nunca acho, eu só faço. Porque a chance de chover, ela sempre vai existir. Inclusive no mês de julho, que é o auge do verão, é comum às vezes ter 3 dias de neve. Neve! No meio do verão. No auge do verão? No auge do verão, em julho. Então é caótico mesmo o clima, é isso. Não tem como prever. Esse vale majestoso que vemos aí é o vale do rio Orkhon. Estamos ao lado da cidade de Karakorum, antiga capital do Império Mongol. Cidade fundada em 1235 nesse vale que, como os mongóis diziam, quem conquista o vale Orkhon conquista o mundo inteiro. E ali um monumento que eles fizeram homenageando as grandes conquistas do Império Mongol ao longo de 150 anos. Lá de 1206, quando foi fundado oficialmente por Gengis Khan, até 1380, quando a cidade de Karakorum foi completamente destruída, arrasada pelos exércitos chineses, que tomaram de volta o seu território, derrubando a dinastia Yuan, ou seja, derrubando o grande Khan, Kublai Khan, que governava a China e a Mongólia, e metade da Eurásia naqueles tempos. Correram pelas terras mongóis e quebraram tudo, saquearam tudo e mataram todos. E desde aquela época, a rivalidade entre os dois povos, os Han, majoritariamente o povo da China, e o povo mongol, que se detestam até hoje. Várias guerras, vários saques. E é muito incrível você olhar para esse vale
que foi o berço de tantas civilizações e muitos impérios antes do Império Mongol que aqui floresceram desde o século II, III depois de Cristo. E hoje é isso, um rio, algumas pessoas acampando lá embaixo com suas barracas de campo, tem uma barraca igualzinha a nossa. Os animais, os cavalos sendo pastoreados por motos e carros, não mais por pessoas a pé. Pequenas pousadinhas que são yurts, na verdade, casas nômades e uma imensidão sem fim de campos verdes. Isso é a Mongólia de hoje, incrível! Passamos aqui 5 dias na cidade de Karakorum, ou como se chama chamado hoje em dia, Rajorin, participando de um projeto de um centro de caligrafia mongoliana incrível, feito pelo Tamir, que é o calígrafo do centro, que tem lá seus 45 anos de idade, 50 anos de idade, e mora aqui em Rajorin há um tempo, tocando esse centro e divulgando a arte e a tradição, a cultura mongoliana, mongol, através da caligrafia. E a Agatha, que ele conheceu, que é polonesa, e veio para cá estudar a caligrafia, estudar a língua tibetana e a língua mongoliana, e acabaram se conhecendo, se casando. Hoje tem um filho de 4 anos, Victor, e passamos aqui 5 dias muito maravilhosos, muito bem recebidos por eles, dormindo numa casinha no yurts, numa casa tradicional nômade, durante esse tempo, aprendendo bastante sobre a cultura, altas conversas na madrugada com o Tamir, que ainda nos presentearam, né? Ele fez pra gente 2 caligrafias a nosso pedido, nos ofertou essas 2 caligrafias que vamos levar com a gente até o Brasil. E amanhã seguiremos viagem em direção à região de Tariat, que fica no meio do percurso que temos que fazer até o norte da Mongólia. Não sabemos como vamos ainda, mas sabemos que chegaremos. E é isso.